Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou falar por que você não consegue fechar serviços com o seu cliente ideal. Mas eu quero dar aqui um puxãozinho de orelha. A maioria dos meus ouvintes, das pessoas que veem os meus vídeos, assistem, ainda não estão inscritos no canal. Então se inscreve agora no canal, eu vou esperar, hein? Para você receber lá as notificações de todos os vídeos novos. Todo dia tem um videozinho novo, toda semana um vídeo mais comprido, todo mês tem uma live. Então se inscreve no canal que você vai estar me ajudando a produzir ainda muito mais conteúdo gratuito. E esses conteúdos possam te ajudar um pouco no seu dia a dia. Bem, pessoal, logo após a vinheta a gente vai falar algumas dicas, alguns insights de características ou qualidades que você precisa ter e entender para conseguir o seu cliente ideal. Roda a vinheta. Bem, meus amigos, você sabe que um dos maiores erros de quem vende serviço, sobretudo na área de controle de pragas, que é o nosso público aqui, é quando um cliente liga para você e fala que precisa fazer um serviço de dedetização lá no comércio dele, na fábrica dele, na escola dele, e você fala, legal, eu te atendo, e você já mete o preço logo, já fala o preço, ou às vezes você não fala logo, mas você faz visita, olha lá, volta, e depois manda um papel que é o orçamento para ele com o preço, é bem possível que esse cliente não feche com você. Pode fechar, mas você diminui as suas condições de fechar esse cliente. Existem características básicas que você precisa ter e fazer para que você consiga ter maior possibilidade de fechar um serviço, inclusive com valor agregado maior. Por quê? Porque você precisa gerar confiança naquela pessoa que está precisando contratar o seu serviço. E para você gerar confiança nessa pessoa, não basta só você dar o preço. Dar o preço é tirar o pedido. Basta você cobrar mais barato e você vai fechar o serviço. Mas não é assim que a gente quer fechar serviço. A gente quer fechar serviço com os clientes ideais, com valores ideais, para que a gente possa ter aí mais lucratividade, recorrência nos pagamentos, ter mais lucro e condições de investimento maior na nossa empresa. Então esse vídeo é um resuminho de algumas características, não todas, para que a gente consiga fechar serviços nessas condições. Eu listei algumas e eu tenho certeza que existe muito mais. E se vocês souberem de outras, vocês deixam no comentário aí para a gente agregar no próximo vídeo. Legal, minha gente? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Quem trabalha na área comercial de uma empresa controladora de pragas, como outras também, mas especificamente na área de controle de pragas, dedetização, precisa ter conhecimento do assunto, precisa ter um total domínio. A gente precisa ter conhecimento de todos os equipamentos que se utilizam no controle de pragas. Eu falo isso porque eu dou consultoria, mentoria, treinamento para empresas aí, e às vezes eu chego lá na área comercial da empresa, pego um vendedor lá aleatório e falo, meu amigo, você já viu aí um termonebulizador? Ou então um atomizador? Ou você sabe a diferença de um termonebulizador ou de um nebulizador a frio? E aí o vendedor fica olhando para mim assim. Não sei. Ele não conhece. Ele precisa conhecer todos os equipamentos de controle de pragas. Inclusive, se existir equipamentos que você não tem na sua empresa, mesmo assim você precisa conhecer como que se utiliza esse equipamento, aonde se utiliza, para que serve, se existe outro equipamento que supre na falta deste, aonde não pode ser utilizado. Então conhecimento é imprescindível. Produtos. Não vou dizer que a pessoa precisa saber de todos os produtos que tem no mercado, porque eu também não sei, são centenas, mas pelo menos de todos os princípios ativos, dos grupos químicos, dos principais fabricantes, você precisa saber. Mesmo exemplo que eu dei, eu faço perguntas também sobre o produto. Eu falo, você está oferecendo um serviço, o seu técnico vai usar o quê? Um piretroide de terceira geração? Ou é melhor ele usar um neonicotinoide, por exemplo? O vendedor não sabe o que é isso. Como é que ele vai conseguir vender um serviço se ele não sabe aquilo que é básico? Precisa ter um conhecimento. Aonde utiliza, para que serve, pontos negativos, pontos positivos, precisa ter esse conhecimento. Sobre os métodos, precisa conhecer também os métodos. Questões ambientais, ele precisa ter esse conhecimento também. Às vezes o cliente, ele pergunta, meus amigos, e as embalagens? O que vocês fazem com as embalagens de inseticidas? Eu já vi vendedor falando assim, a gente joga fora. E
Vocês sabem muito bem que existe uma norma, todo um procedimento para descarte de embalagem, inclusive já tem um vídeo falando sobre isso, pesquisa ali na lista de vídeos do meu canal. Então ele precisa saber todo o método e todo o processo da empresa. Não é porque ele é vendedor que não vai saber como se faz o serviço, ou como se estoca produtos e equipamentos. Ele precisa ter esse conhecimento relacionado à saúde dos trabalhadores. Isso é uma grande preocupação hoje. Sabe, os funcionários precisam ter cuidados para trabalho em altura, cuidados para trabalho em espaço confinado, precisa fazer exame admissional, periódicos, tem vários tipos de exame. Tudo isso vai servir como argumento na hora de negociar a venda. O vendedor, a pessoa que vai negociar, vai vender o serviço, ou vai apresentar a empresa para aquele seu possível cliente, precisa falar, nossa equipe passa por um programa de saúde ocupacional, um programa de gerenciamento de risco. Ele faz exame de sangue, de urina, exame para saber se o funcionário usa tóxicos, exame para saber se ele pode trabalhar em altura. O nosso funcionário é qualificado e a gente se preocupa com a saúde do nosso funcionário. Nossa área comercial precisa saber disso, precisa ter esse conhecimento profundo. Sobre as pragas, o vendedor também precisa saber qual que é a diferença de um aracnídeo, um inseto voador, aves, que são pragas urbanas, por exemplo, os pombos, roedores, saber que a gente trabalha com várias espécies de roedores, qual que é a diferença de um para o outro. A gente tem o ratos, musmúsculos, a ratazana, espécies de insetos diferentes, qual que é a diferença de uma periplaneta americana para uma blatela germânica. Ele precisa saber para poder passar isso para o cliente, para ele conseguir passar autoridade para o cliente. O cliente tem que sentir nele um expert. Doenças que são causadas pelas pragas, as pragas são vetores de doenças. A principal causa de a gente fazer o controle de praga é evitar a transmissão de doenças. Quais são as doenças que uma barata pode transmitir? Quais são as doenças que um mosquito pode transmitir? Roedores? Quais são as pragas que têm atenção médica? Escorpião, são os peçonhentos. Tudo isso daí são falados em outros vídeos, mas os vendedores, o pessoal da área comercial precisa saber isso na ponta da língua. Entre outras coisas, eu canso de ver às vezes algumas empresas também, quando eu chego pro vendedor de tal empresa que eu tô lá aplicando um treinamento, uma consultoria, e eu falo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você que é vendedor dessa empresa, faz quanto tempo que você tá aqui? Ah, estou há 6 meses. Muito bem. A empresa que você trabalha aqui, ela tem licença da CETESB? O vendedor não sabe. No caso, em São Paulo, a CETESB dá uma declaração de atividade isenta. O vendedor precisa saber de tudo que a empresa possui de licença, de certificação, para poder responder as perguntas do comprador e também para poder usar isso como argumento. Agora, isso, pessoal, só funciona com treinamento. A equipe de vendas tem que ter um período de treinamento, não é mensal, não. É semanal. Nem que você faça um bate-papo semanal de 15 minutos. Toda segunda-feira de manhã você vai sentar lá com a sua equipe de vendas, ou com o seu vendedor, ou com a sua equipe de técnicos que também fazem vendas muitas vezes, e falar, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os equipamentos, 15 minutinhos. Semana que vem vamos falar sobre o produto. Você se organiza aí com os treinamentos. Mas às vezes a gente está acostumado a fazer treinamento a cada ano de 8 horas. Ninguém absorve nada. Vamos repartir esse treinamento toda semana, tirar dúvidas. Ou, dependendo da condição da sua empresa, contrate um consultor. O consultor vai lá uma vez por mês, bate um papo com a turma. Tem que fazer isso, senão não conseguimos ter qualidade nas nossas vendas. Hoje na internet, a gente dispõe de conteúdo gratuito, quase que infinito. No meu canal mesmo, acho que deve ter coisa perto de 200 vídeos. Existem outros tantos aí que falam sobre o mesmo assunto, mais ou menos igual. Tem conteúdo que você pode contratar a preços baixíssimos. Tem um curso aí de R$30. Precisamos buscar o treinamento da nossa equipe, comercial principalmente. Mas aí, muito bem. Agora você já está com conhecimento, sua equipe de vendas totalmente treinada, estão com todas as informações na ponta da língua. Aí você entrou em contato com o cliente, você sabe tudo da sua empresa, você tem aquele autoconhecimento bacana, mas aí você comete o maior erro de todos. Você não ouve o cliente. Você precisa ouvir o cliente, conhecer o cliente, sentir o que o cliente sente. Você precisa visitar o cliente, na maioria das vezes, entender a estrutura desse cliente. Você atender um comércio que vende bolo é diferente de uma indústria metalúrgica, ou de uma indústria farmacêutica, ou uma empresa de transporte que tem vários caminhões. Você precisa entender qual que é a necessidade desse cliente. Você precisa saber por que ele está querendo te contratar. Você precisa entender se ele quer trocar outra empresa que faz serviço atualmente, por que ele está insatisfeito com o serviço da outra empresa. Você precisa perguntar
perguntar. Mesmo que ele não queira falar, mas você tem que perguntar. Ô, meu amigo, legal, tô vendo isso aqui, eu vi que tem uma outra empresa trabalhando aqui, ou trabalhava, qual foi o motivo de vocês encerrarem o contrato? Por que o senhor quer trocar de empresa? Você vai ver que isso daí é parte fundamental também para você negociar e depois, posteriormente, fazer um atendimento melhor que a outra empresa fazia. Eu, quando converso com os clientes, estou fazendo visita, eu já escutei cada uma, coisas às vezes que vocês não vão acreditar. Teve empresa que reclamou da empresa de dedetização e quis cancelar porque eles não mandavam a cobrança no dia certo. Olha só, um erro administrativo, financeiro, e aquela empresa de dedetização perdeu o contrato bom. Então são vários motivos. A gente precisa entender grau de infestação, se existe ali situações de melhoria que você pode falar para o cliente, como é a coleta seletiva, nas janelas tem tela, como que são os arredores da sua empresa, você precisa ouvir, você precisa se tornar, amigo é forte, né? Mas quase que um amigo desse seu cliente, para você tentar sentir um pouco aquilo que ele sente, entender a necessidade dele. Isso é muito importante. Até porque na hora que o cliente perceber que você está com essa empatia, ouvindo ele, entendendo as necessidades deles, ele vai ter muito mais confiança para que você possa fechar esse serviço. E olha, experiência própria. Tenho certeza que se você adotar esse método, resumidamente está aqui, você vai conseguir vencer os seus concorrentes mesmo cobrando mais caro. Esse possível cliente vai ter confiança no seu serviço. Às vezes a gente tem aquela mentalidade que o cliente, o possível cliente, só vai contratar aquele que é o mais barato. E isso não é verdade. Ele vai contratar aquele que ele confia. Lógico, tem de tudo, mas os clientes que nos interessam são aqueles que contratam por confiança. Então nós temos que convencer ele a confiar na gente. Depois de tudo isso, a gente vai apresentar um plano de ação e esse plano de ação é tema para outro vídeo. Mas resumidamente, a gente tem que fazer a apresentação da nossa empresa, mostrar as qualidades da nossa empresa, mostrar as nossas qualidades pessoais, mostrar cases de sucesso, casos de sucesso, falar para o cliente, falar, ó, o senhor é uma escola, você sabe que a gente atende uma escola aqui na mesma cidade, que estava com um problema parecido, e a gente atuou dessa maneira, fez isso, usou tal produto e resolveu o problema, para que ele veja que os mesmos problemas que ele tem, nós já solucionamos em outros lugares. Apresentar tudo que é de produto que a gente vai utilizar, mandando ficha técnica, como que faz o serviço, faz uma aula para o cliente. Os equipamentos que a gente vai utilizar, tudo isso vai gerar confiança, tudo isso vai chegar no final, que é a solução do problema dele. Só depois que a gente vai começar a falar de preço, negociação, forma de pagamento, e isso vai ser tema para um próximo vídeo. Meus amigos, dê sugestão, faltou alguma coisa? Escreve aí que a gente vai colocar no próximo vídeo, ou até comente em cima do seu comentário. Muito obrigado a todos. Eu sempre esqueço. Na descrição desse vídeo tem um link que você acessa lá, tem um formulário para você preencher, que você não vai demorar 30 segundos para preencher, e aí você vai fazer parte do nosso grupo de dedetizadores no WhatsApp. É um grupo que não é de venda de produto, não é venda de equipamento, é um grupo de discussão e ajuda para dedetizadores, empresários da área, tem empresas do Brasil todo, até algumas fora do Brasil. Eu mesmo participo, procuro ajudar as empresas lá, um grupo que participa de forma gratuita e além do que você vai fazer muitos amigos lá. Muito obrigado, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e se inscreve no canal, não esquece. Tchau!